Olá, você colega advogado, você empresário, você sabe a consequência de uma execução fiscal? Você sabe para que serve uma execução fiscal? A execução fiscal visa arrecadar débitos tributários ou não tributários relacionados à União, ao Estado, ao município e ao Distrito Federal. As execuções fiscais anualmente movimentam cifras bilionárias. A arrecadação tem aumentado bastante, inclusive você também pode atuar em uma execução fiscal. Agora, recentemente, no final do ano de 2020, só para vocês terem uma ideia, eu atuo em execuções fiscais há 22 anos e tenho inclusive um livro chamado Como se tornar um especialista em execuções fiscais. Tenho um cliente aqui que sofreu um incidente de desconsideração da personalidade jurídica em uma execução fiscal, onde só a petição inicial da União eram 75 laudas e a decisão do juiz foi mais de 35 laudas, além da União ter anexado ao processo 545 documentos, envolvendo todo o histórico da empresa, não somente da empresa, como outras empresas pertencentes ao grupo econômico, tá certo? Os donos das outras empresas, os familiares, esposas, ex-esposas, houve um bloqueio da totalidade de tudo que você possa imaginar, resto de bens de todas essas pessoas envolvidas. Então, só estou te dando um pequeno exemplo como funciona uma execução fiscal. Em uma execução fiscal, ela é regulada pela Lei 6830/80, que é uma lei do primeiro artigo até o artigo 43, se não me falha a memória, toda pró-fisco. Tudo a União vai poder fazer de acordo com a Lei 6830. E com o advento da tecnologia, hoje existem inúmeros meios que a União praticamente ela tem todas as possibilidades de realizar uma verdadeira lava-jato em qualquer empresa. Só para ser assim bem direto com vocês, ela tem aí o Bacenjude, que já é estipulado que todos que atuam no judiciário conhece, o Renan Jude, o DOI, documentos de operações imobiliárias. Ela tem acesso às informações financeiras de corretoras de valores. Ela tem acesso aos órgãos públicos todos, cartórios de imóveis, cartórios de títulos e documentos. Isso ela não precisa ir lá não, pessoal. Isso é apenas um clique de computador. Ela solicita a informação e o cartório envia para ela, e com isso ela tem acesso a tudo o que acontece na empresa. Por exemplo, se através de um cartório de títulos e documentos foi outorgada uma procuração pública para uma determinada pessoa de outra empresa para gerir aqui essa empresa que estava sofrendo a execução fiscal. Uma execução fiscal causa tantos danos em uma empresa que a legislação estabelece, inclusive o artigo 185 do Código Tributário Nacional também estabelece que o débito escrito em dívida ativa, a partir daquela data que foi escrita, qualquer venda realizada a posteriori àquela data é considerada fraude à execução fiscal. Basta uma simples petição da União de uma folha dizendo a CDA foi escrita, por exemplo, no ano de 2006, a venda aconteceu no ano de 2010. Essas pessoas já faziam parte dessa execução fiscal. Anule a venda e penhore seu bem. E o juiz, com base nesse artigo, além de decisões do STJ em regime de recurso repetitivo, eles determinam a penhora. Isso em caráter absoluto. Não existe a prova da boa-fé com relação a isso. Apesar de, com a graça de Deus, a gente já ter conseguido algumas decisões provando a boa-fé, mas isso é uma raridade hoje. Então, eu estou falando tudo isso para vocês para mostrar que como é importante você se tornar um especialista em uma execução fiscal. Que a execução fiscal move cifras bilionárias anualmente. Só no ano de 2019 a União arrecadou, não só a União, os estados e os municípios arrecadaram quase 50 bilhões de reais. Então é um nicho da advocacia muito importante para você atuar
E se você tiver experiência e tiver alguém que te passe essa experiência para você já iniciar na área tributária em execuções fiscais, eu tenho certeza que você vai ganhar muito dinheiro, porque por mais que a empresa seja correta, é muito difícil ela passar a sua trajetória de vida sem nunca ter sofrido uma execução fiscal. Então tem assim um caminho amplo para todos vocês. Então, você empresário que sofre uma execução fiscal, tenha muito cuidado, não deixe para lá, procure um profissional gabaritado, experiente, que atue na área e realize a sua defesa, porque quanto antes você se defende em uma execução fiscal, a chance de êxito será muito maior. Não deixe para perder prazos, para ocorrer penhoras, bloqueios online, para só depois contratar um advogado, porque ficará muito mais difícil, tá? Principalmente se aquele débito que está sendo executado realmente for devido, como na maioria das vezes é. Tá ok, pessoal? Então essa é a dica de hoje para vocês. Cuidado com as execuções fiscais. Forte abraço e até o próximo vídeo, se Deus assim permitir.